Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está entrando no ar mais um programa Conexão. Bom dia a você que está se deslocando pela BR-262 ou pelas nossas rodovias dos municípios que compõem a região serrana capixaba. Bom dia a você também que está na sua casa finalizando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre educação patrimonial. Educação patrimonial é um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir dessa experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus aspectos, sentidos e significados, o trabalho de educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto desses bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, no processo contínuo de criação cultural. O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades de seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentidos de identidade e cidadania. Um exemplo de patrimônio cultural do município de Venda Nova do Imigrante é a Igreja de Nossa Senhora da Penha, na comunidade de Pindobas. Ela é a igreja mais antiga do município, construída no ano de 1895 pelos imigrantes italianos que chegaram na região. Atualmente, a comunidade se uniu para restaurar o altar centenário que fica no interior da igreja. Esse altar tem cerca de 100 anos. Quem está executando esse processo de restauração é Bruno Salvador Alves, que é o nosso convidado de hoje. Bruno é artista plástico, restaurador e arte-terapeuta. Bruno Salvador, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio. Obrigado pelo convite e aproveito a ocasião para saudar todos os ouvintes. Um bom dia. Eu que agradeço, Bruno, a sua participação aqui na Rádio FMZ. E antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre educação patrimonial. Nosso convidado é Bruno Salvador Alves, artista plástico, restaurador e arte-terapeuta. Bruno, e a gente vai começar definindo um pouquinho esse termo, que é o tema do nosso programa. O que é educação patrimonial? Como ela é efetivada na sociedade? Fala um pouquinho pra gente. Edésio, educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que insere o indivíduo dentro de um contexto de reconhecimento da sua história, dos seus potenciais artísticos, culturais, e dá para ele uma concepção de mundo aonde ele está inserido, aonde ele vive, né? Também a educação patrimonial, ela desenvolve o apreço do indivíduo pela arte, pela cultura, pelas suas histórias e também pelas suas raízes. E Bruno, como que ela pode fazer parte assim da criação de um indivíduo evoluído? Como que a educação patrimonial influencia a educação convencional nesses tempos de hoje? Então, Edésio, a gente ouve muito falar aquele papo de que a cultura é mais valorizada na Europa do que no Brasil, né? Essa é uma concepção minha, uma opinião minha pessoal. Na Europa, nós temos o trabalho de educação patrimonial sempre muito efetivado, ela faz parte, né, das escolas. O indivíduo ele é inserido sempre, desde muito novo, num contexto cultural, num contexto de valorização, né? Então, por isso que a gente ouve tanto essa conversa de que na Europa as coisas são diferentes no Brasil. Eu considero o Brasil, ele iniciando nesse processo de valorização da educação patrimonial.
E é muito importante exatamente por isso, porque sensibiliza o indivíduo da comunidade, né? Então, do tipo, um exemplo, a gente vê aí no Brasil patrimônios culturais sendo depredados, sendo roubados, sendo pichados, né? Esse é um tipo de prática que ela não é tão vista na Europa. Por quê? Porque o indivíduo sabe da importância daquele patrimônio, daquele bem. Ele sabe tanto que aquilo influencia na cultura local. Então, eu acredito que a educação patrimonial vem para transformar o indivíduo nesse olhar, dele entender como aquilo é importante para a história dele e, a partir daí, valorizar e criar um senso de observação, de admiração. Maravilha, Bruno. E o que leva algo a ser considerado um patrimônio cultural? Nós temos aqui perto da gente exemplos que podemos identificar os patrimônios? Então, Edésio, o patrimônio cultural seria qualquer manifestação ou alguma coisa material, né, que conte essa história, que mostre para o indivíduo que ele tem uma cultura, né? Então, nós temos a própria igreja de Pindobas, né, que é a igreja mais antiga aqui da região, né? Ela tem ali, ela tem um altar talhado em madeira, ele é todo pintado ele tem um trabalho de folhas de ouro, tem ali também imagens, né, que são provavelmente portuguesas, esculpidas em madeira. Então, muito próximo daqui também nós temos o Casarão da Fazenda do Centro, que já fica no município de Castelo, né? Então, o Casarão da Fazenda do Centro é um monumento construído em 1846. Ele foi construído com mão de obra escrava e ele passou por várias etapas da história do Brasil. Então, se você for estudar tanto a igreja de Pindobas quanto o Casarão da Fazenda do Centro, você vai entender aí a influência da história do Brasil e da evolução das sociedades perpetuada ali na matéria daqueles patrimônios. Então, o patrimônio cultural, ele é qualquer bem, ou também não só bens, né? Podemos ter aí manifestações culturais da comunidade. Aí eu venho citar para você a festa de Corpus Christi em Castelo, né? Que é um tapete confeccionado pela comunidade. Ele fica ali um dia e depois ele é feita a procissão que passa sobre ele e ele passa a não existir mais. Então é considerado patrimônio imaterial, né? Uma festa, uma manifestação cultural. Então, tanto os patrimônios imateriais quanto os materiais, eles têm essa relevância, têm essa importância, mostrar para o indivíduo a história sociocultural a que ele está inserido. E Bruno, eu já falei que você é de Castelo, né? Atua em Castelo, aqui na região. E falando na nossa região, né? Serrana, região sul, em quais projetos você já atuou que são relacionados à preservação do patrimônio? Eu trabalhei muito tempo no núcleo de restauração da UFES, que é um ateliê de restauração que foi montado especificamente para capacitar alunos do Centro de Artes. Então, lá dentro, eu trabalhei com muitas obras, restaurei muitos oratórios e imagens do Museu de Arte Sacra do Espírito Santo, trabalhei na restauração da estátua do Papa Pio XII, que fica numa praça, a atual Praça do Banco do Brasil, lá no centro de Vitória. Eu trabalhei também na restauração da cabine do comandante da P-34, que é um navio que foi adaptado para uma plataforma, né, de extração de petróleo, né? Trabalhei também em inúmeros projetos particulares e o meu último trabalho foi na igreja Nosso Senhor dos Passos, que é a matriz velha de Cachoeiro do Itapimirim, que é uma igreja lindíssima também, centenária, que tem vários altares, todos trabalhados, né, com esculturas e talhado e com muito douramento. Então a minha experiência gira em torno desses patrimônios que eu já tive o prazer de ter contato com esse trabalho profissional.
Agora nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre educação patrimonial. Nosso convidado é Bruno Salvador Alves, artista plástico, restaurador e arte-terapeuta. Bruno, dentre os seus trabalhos, atualmente você está de frente, você está executando a restauração do altar centenário da Igreja de Pindobas, aqui de Venda Nova. Nos últimos meses, essa comunidade de Pindobas se uniu, decidiu fazer essa restauração nesse altar, que é um grande patrimônio cultural aqui do nosso município, arrecadou recursos, fez rifa, fez leilão e conseguiu os recursos para tocar esse projeto. Você, como artista plástico, como restaurador, fala um pouco aos nossos ouvintes como vai se dar essa restauração desse altar, como é o andamento do projeto. Então, esse projeto de restauração da Igreja de Pindobas é um projeto que eu tenho muito carinho, muito apreço, porque durante esses trabalhos que eu citei para você, que eu já participei, durante a minha estadia no Núcleo de Restauração da UFES, eu participei da restauração da imagem principal de Pindobas. Então, isso foi logo no início, eu não vou lembrar agora o ano, mas já tem bastante tempo, já tem mais de 10 anos. E eu tive o prazer de participar da restauração dessa imagem principal, e durante as visitas técnicas que a nossa equipe veio até Pindobas, eu tive acesso a toda a história da comunidade e o fato da construção e até a relevância pela qual essa igreja tinha um altar todo trabalhado, esculpido em madeira. Então eu me identifiquei muito com a comunidade, gostei muito de saber que existem comunidades no interior do nosso município que se interessam em preservar a nossa história e o nosso patrimônio. Então isso foi um fato que me deixou assim muito envolvido emocionalmente. E estou em contato com a comunidade já faz por volta, acho que de uns 2 anos, né? Escrevi esse projeto, e todo o processo de restauração ele é um processo bastante demorado, porque requer uma série de pesquisas e o fato da comunidade ter se mobilizado financeiramente para arcar com esse custeio, né? Então a comunidade precisou de um tempo para angariar fundos, e como eu te falei que eu tenho muito apreço e eu gosto muito desse processo, como eu posso te dizer, um processo calhado, né, junto, tanto de restaurar o patrimônio, como também de levar essa educação patrimonial para a comunidade aonde a gente estiver prestando serviço. Porque não adianta nada você passar por esse procedimento restaurativo, sendo que você não deixa aí um legado e uma comunicação muito clara e transparente com a comunidade, para que ela continue cuidando daquele patrimônio após a restauração. Então, junto desse projeto de restauração, eu elaborei também para a comunidade de Pindobas um processo de educação patrimonial. Então, como que vai acontecer isso? A igreja é toda preparada, ela vira um grande ateliê, né, de restauração. É interessante que a igreja não tem acesso a tantas pessoas, porque são montados andaimes, né, e pode acontecer algum acidente, alguma coisa cair. Então é interessante que a igreja esteja isolada. Porém, para que nós tenhamos o acesso da comunidade, eu conversei com toda a comunidade que participou da elaboração desse projeto, e nós estamos acabando de organizar um sistema de visitação. Então, terão dias específicos que a comunidade poderá visitar, participar de uma pequena palestra, onde eu vou falar sobre o patrimônio histórico, sobre cuidado, sobre sensibilização do indivíduo para perceber esse tipo de riqueza, né, que a comunidade tem.
E eu pretendo, Edésio, mobilizar todas as escolas. Eu acho que, assim, a comunidade, as pessoas, né, os indivíduos adultos, é muito importante que eles tenham acesso a toda essa educação. Mas mais importante ainda são as crianças. Eu acho que elas retratam o nosso futuro, como esse nosso patrimônio vai ser cuidado a partir daí. Então eu fiz questão de inserir nesse projeto um esquema de visitação das escolas municipais. As escolas municipais e as escolas também particulares, né? Todas terão acesso a essa visitação, essa visita guiada, né? Conhecendo os procedimentos restaurativos, e a gente vai fazer um bate-papo bem assim, bem lúdico, descontraído sobre o que é o patrimônio histórico e como o indivíduo deve valorizar, né, ele mediante o seu contexto sociocultural. Maravilha, Bruno. Muito bacana essa parte do projeto também. E além do altar em si, a igreja de Pindobas ela carrega um grande valor histórico, porque ela é o templo religioso mais antigo aqui do município. Se eu não me engano, é ainda do século XIX a sua construção pelos imigrantes italianos que aqui chegaram, né? Na sua opinião, o que essa construção representa para a história local? Désio, ela é um exemplo, né, vivo de toda essa história, né, de toda essa influência da imigração italiana, de toda a religiosidade, inclusive o altar, né, da igreja de Pindobas, ele é um altar que ele possui assim, alguns probleminhas, né, desprendimento, de policromia e tal, mas ele se apresenta num estado de conservação muito bacana. Então isso mostra que a comunidade cuidou muito bem dele nesse tempo todo. Porém, algumas coisas vão além dessa vontade da comunidade só de cuidar, né? A pintura pode degradar com o tempo. Então, esses serão os problemas que eu vou estar resolvendo durante esse processo de restauração. Mas, sem chance de dúvida, a igreja de Pindobas é um exemplo vivo da história da religiosidade, né, do imigrante italiano, das formas de tecnologia de construção, né? A igreja ela não tem o formato original de quando ela foi construída, porque foi anexado uma torre na entrada dela, né? Eu acredito que todo mundo passa por Pindobas e visualiza esse patrimônio que eu estou citando aqui. Então, assim, nós temos algumas caracterizações, né, do próprio patrimônio, mas independente dessas adaptações, ela é a presença viva de toda essa história, de todas as dificuldades que o imigrante italiano passou durante o processo de colonização, né, o seu processo sentimental, e mais importante ainda, ela é o exemplo da religiosidade, da espiritualidade desses imigrantes. Então eu considero sim ela um patrimônio extremamente importante para a comunidade não só de Pindobas, mas de Venda Nova, e ela é um exemplo de como o indivíduo deve cuidar da sua cultura e da sua história. E Bruno, como que vai funcionar a visitação das escolas a esse projeto, a essa restauração do altar de Pindobas? Você já iniciou os trabalhos, essa visitação deve ocorrer em breve. Como que vai ocorrer esse processo para os nossos estudantes e os interessados conhecerem esse trabalho que você está realizando? Então, eu vou iniciar alguns processos restaurativos, né, que eles têm que ser feitos isolados da visitação, desculpinização e um processo todo de consolidação, né, da restauração do altar, né, que são injetadas resinas que devolvem a integridade dessa madeira, deixando a madeira mais resistente. Esses procedimentos, Edésio, vão ser feitos primeiro, e aí no decorrer do comportamento, do desenvolvimento desses procedimentos, eu vou estar divulgando esse calendário e essa agenda de visitação. Como eu te falei, a igreja se transforma num grande ateliê de restauração e ele não pode ser visitado o tempo inteiro. Então, por isso, eu vou precisar criar aí uma agenda, né? E eu com certeza vou divulgar para o seu programa, né? Para que você ajude aí a gente a divulgar isso, para que a comunidade absorva e
e participe, né, de todo esse processo, porque eu acho que ele vai ser muito rico para sensibilizar a comunidade desse bem tão importante que está inserido aí dentro do município de Venda Nova. Então, assim que eu já tiver as coordenadas do andamento desse processo, eu vou entrar em contato com você e vou pedir para a gente fazer uma divulgação bacana para que todos tenham acesso a esse processo de educação patrimonial. Conexão. E assim chegamos ao final do nosso programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer ao nosso convidado Bruno Salvador. Obrigado pela sua participação, por essas informações sobre educação patrimonial e também por contar como que vai ser esse processo de restauração do altar centenário da Igreja de Pindobas, o qual também cumprimento e parabenizo toda a comunidade por essa iniciativa e por esse esforço em preservar a nossa história. Bruno, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Désio, por disponibilizar esse espaço para que a gente possa divulgar esses ideais de valorização cultural, né? E me coloco à disposição. Mais algum esclarecimento que você precisar, estarei sempre à disposição e vai ser sempre um prazer contribuir para esse enriquecimento cultural do município de Venda Nova. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.